Recentemente, um vídeo do canal do Mascote me chamou muita atenção e senti que ele merecia um comentário. Nele, ele mostra como nossa sociedade é capaz de idolatrar figuras públicas, mesmo quando seu histórico é claramente problemático. Um dos exemplos citados é Jordan Belfort, o famoso Lobo de Wall Street. No livro, em que conta sua história e que depois virou filme, Belfort não esconde nada. Ele afirma repetidas vezes que seu segredo era vender lixo. Ações supervalorizadas, promessas falsas e fraudes descaradas. Ele literalmente diz que enganava pessoas para enriquecer. E ainda assim, décadas depois, o mesmo homem é tratado como guru motivacional, dá palestras lotadas, cobra caro por cursos e é admirado como símbolo de empreendedorismo e superação. Ele ficou rico enganando os outros, admitiu isso e virou ídolo. É quase surreal. Mas o ponto não é só ele. O que o vídeo revela é algo mais profundo. Nós aprendemos a admirar quem vence, mesmo quando vence de forma corrupta. O mesmo se tornou um valor maior do que a verdade. E a mesma lógica aparece em outro lugar, na forma como lidamos com o corpo, o desejo e o mercado. O vídeo mostra como a mesma sociedade que repete discursos de empoderamento feminino é também aquela que, ao mesmo tempo, hipersexualiza, consome e explora essas mulheres como nunca. Não são dois lados opostos, é a mesma contradição em funcionamento. Basta olhar os números. Cada vez mais garotas entram em plataformas como OnlyFans e Privacy em busca de independência financeira. Muitas reduzem os preços, se expõem cada vez mais e disputam atenção no mercado saturado, tudo para tentar pagar as contas. E aí vem o maior mito. Quem entra fica rica rapidinho. A realidade, porém, é outra. A maioria ganha menos que um salário mínimo. Só o top 1% lucra de verdade. Para o restante, é um trabalho exaustivo, emocionalmente desgastante e com retorno financeiro baixo, à custa da própria intimidade. Ou seja, o mesmo sistema que transformou Belfort em herói é o que vende a ilusão de um dinheiro fácil e liberdade, enquanto consomem pessoas como produtos. Então, sim, hoje vamos falar mal desse modelo. Por isso, senta aí, relaxa na cadeira, porque você está no Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou a Paladina, a versão mais inteligente, sagaz e bonita do Paladino. E hoje vamos conversar sobre por que as pessoas parecem gostar de ser enganadas, mesmo quando a verdade está escancarada diante delas. O marketing costuma ser descrito como a arte de construir mitos em torno de produtos. Em essência, ele cria desejo onde muitas vezes não existia uma necessidade real. Sem essa engenharia do desejo, boa parte das compras simplesmente não aconteceria. O ponto central é simples. Uma venda só se concretiza quando se constrói uma aura de necessidade em torno do produto. Ele ganha um rótulo sedutor. Preciso disso para resolver tal problema, alcançar tal status ou me sentir completo. Mas aqui está o pulo do gato. Esse desejo, na maioria das vezes, não nasce espontaneamente. Ele é plantado, cultivado e amplificado por anúncios emocionais, storytelling, escassez artificial, influenciadores e comparações sociais. O que era luxo vira essencial. O opcional vira identidade. Ou seja, o marketing não apenas atende uma necessidade, ele a molda, cria ou exagera para gerar a transação. Até os grandes nomes da área reconhecem isso. Philip Kotler define marketing como o processo de identificar e satisfazer necessidades de forma lucrativa, mas admite que em certos contextos ele convence pessoas a quererem algo que antes nem sabiam
que queriam. Peter Drucker dizia que o objetivo do marketing é tornar a venda desnecessária ao criar o cliente certo. Tudo isso revela um ponto-chave. O marketing não é neutro. Ele é uma ferramenta poderosa de persuasão que transforma desejos latentes em impulsos de compra. E isso nos forma a encarar uma pergunta incômoda. Quantas das nossas necessidades são realmente nossas? E quantas foram fabricadas? Se o marketing é a arte de criar desejo, então ele também é a arte de nos vender a ilusão de que estamos suprindo uma falta real, quando na prática estamos apenas alimentando um ciclo que beneficia mais quem vende do que quem compra. Agora, saindo da aula de administração de marketing e indo para a vida real, se grande parte do consumo nasce de estímulos externos, como validar o que realmente precisamos? A resposta é simples: utilidade. Se você compra algo que quase não usa, é bem provável que tenha sido só mais uma vítima de um bom vendedor. Mas calma, todo mundo já passou por isso. Então, quando Jordan Belfort descreve em seu livro que vendia lixo caro, o que as pessoas compravam de bom grado, ele está, na essência, admitindo que aplicou um marketing impecável aos seus produtos. Ele construiu uma ilusão de valor, necessidade e oportunidade, transformando fraudes financeiras em investimentos supostamente imperdíveis. Esse é o cerne do marketing: vender o sonho em vez da realidade. Bem, e como isso se relaciona ao privacy, OnlyFans e ao crescente movimento de mulheres vendendo conteúdo adulto? A conexão é direta. Marketing puro e simples. Mas vamos analisar passo a passo para uma compreensão clara. Primeiro, o surgimento do conteúdo adulto nessas plataformas coincidiu com a ascensão do empoderamento feminino na mídia. Esse movimento veio acompanhado de elementos como identitarismo e ideologias cada vez mais polarizadas. No cerne, influenciadoras alinhadas ao feminismo contemporâneo disseminaram mensagens como: o corpo da mulher pertence a ela e segue suas próprias regras. Abaixo as imposições da sociedade patriarcal, faça o que quiser, seja quem você deseja ser, ocupe espaços tradicionalmente masculinos. Embora muitas vezes esses espaços sejam apenas os de altos salários e baixo esforço físico. Junto a isso, surgiu a narrativa de que a liberação de amarras sociais, especialmente as sexuais, fortaleceria e empoderaria as mulheres. Em teoria, isso parece progresso. Na prática, abriu portas para oportunistas, incluindo homens e empresas, que exploraram essa onda. A nudez e a exposição do corpo feminino deixaram de ser um tabu social para se tornar um mercado de compra e venda. Agora, consumidores têm acesso a uma vasta gama de opções, mulheres que podem ser visualizadas em sua intimidade, em troca de uma assinatura mensal. Isso fomenta uma sociedade cada vez mais dependente de gratificação instantânea. Para entender o pivô, examinemos a história do OnlyFans. Lançada em 2016, a plataforma visava criar conexões diretas entre os ídolos e fãs, permitindo que músicos, influenciadores e criadores de conteúdo geral monetizassem acesso exclusivo a bastidores, dicas e transmissões ao vivo. Inicialmente, o foco era monetização ética, com proibição de pornografia explícita. Em 2017, porém, essa restrição foi removida, abrindo caminho para conteúdo adulto. Isso representou uma oportunidade de crescimento financeiro significativo. Atrizes pornográficas e profissionais independentes migraram em massa, centralizando fãs em um único espaço para conteúdos personalizados sob seu controle. Assim, o OnlyFans evoluiu para uma rede social
predominantemente voltada ao conteúdo sexual, onde criadoras oferecem pacotes de vídeos, fotos e interações em troca de assinaturas e gorjetas. O ponto de virada definitivo ocorreu em 2020, durante a pandemia, quando celebridades como Cardi B e Bella Thorne aderiram à plataforma. Bella Thorne, por exemplo, faturou $1 milhão no primeiro dia, atraindo atenção global. Foi nesse momento que se intensificou a segunda fase do marketing direcionado às criadoras de conteúdo adulto. A promoção da ideia de dinheiro fácil. Plataformas e influenciadoras destacaram casos de sucesso isolado, com slogans como "ganhe milhares por mês sem sair de casa" ou "seja sua própria chefe", criando a ilusão de que qualquer mulher poderia enriquecer rapidamente ao expor sua intimidade. Outro exemplo notável é o de Corinna Kopf, ex-integrante de um grupo de criadores de conteúdo do YouTube. Ao notar o interesse dos fãs por sua imagem, ela ingressou na plataforma em 2021 para gerar renda adicional. Nos primeiros dias, superou recordes de criadoras estabelecidas, acumulando mais de $67 milhões, até sua aposentadoria em 2024. No Brasil, o fenômeno foi importado com plataformas como o Privacy, conhecida localmente como Laranjinha, replicando o modelo. A mensagem propagada é similar. Os ganhos com a venda de conteúdo corporal são acessíveis e podem levar à aposentadoria precoce, inclusive para a família, em pouco mais de um ano. Alegam-se salários elevados desde o primeiro mês, bastando criar conteúdo atraente. O que não é divulgado, no entanto, é a realidade para a maioria das criadoras. Para alcançar destaque, é necessário um esforço intenso para atrair seguidores dispostos a pagar. Além de produzir conteúdo adulto, elas devem construir fama, o que frequentemente envolve submeter-se a humilhações públicas, como aparecer seminuas em eventos, participar de desafios degradantes ou implorar por atenção nas redes sociais. Um exemplo é Andressa Urach, que recorre a controvérsias constantes para manter visibilidade na mídia. Mas na prática, muitas enfrentam dificuldades financeiras, investem em terapia e medicamentos e se sentem descartáveis quando percebem que nem mesmo para entretenimento sexual são valorizadas de forma duradoura. No final, o marketing e as promessas de riqueza, fama e luxo fácil instigam desejos artificiais em jovens mulheres que acabam nutrindo aspirações irrealistas. É mais uma vez o vendedor astuto comercializando lixo caro para compradores iludidos. Mas dessa vez com a dignidade, o corpo e a alma das envolvidas como moeda de troca. O que vemos hoje transcende um simples problema de consumo, mercado ou moralidade individual. Estamos diante de algo muito mais profundo, a reeducação sistemática do coração e de seus desejos. Santo Agostinho já percebia isso ao afirmar: "Meu peso é o meu amor. Por ele sou levado para onde quer que eu vá." Não somos movidos primordialmente por ideias ou argumentos, mas por aquilo que aprendemos a amar. O sistema contemporâneo não se limita a vender produtos. Ele treina nossos afetos, redireciona nossos desejos e nos ensina a buscar completude em lugares que nunca a encontrarão. Quando Jordan Belfort confessa ter enriquecido vendendo lixo caro, e apesar disso é celebrado como ídolo motivacional, não estamos apenas diante de uma falha pessoal. Estamos vendo o que realmente é valorizado: o sucesso a qualquer preço, independentemente da verdade, da justiça ou da redenção. Como observa Walter Brueggemann, os ídolos não são meras imagens de pedra, são sistemas inteiros que prometem vida plena fora da aliança com Deus. É exatamente isso que se oferece hoje.
um evangelho alternativo, no qual o sentido da existência se mede por dinheiro, status e poder de consumo. Nesse contexto, o marketing assume a forma de uma liturgia moderna. James K. Smith nos lembra que não somos, em primeiro lugar, seres racionais, mas seres desejantes, moldados pelos rituais que repetimos, pelas coisas que contemplamos e pelos objetos que buscamos dia após dia. Anúncios, vitrines, influenciadores, algoritmos, tudo isso constitui um culto constante que nos forma a desejar. O marketing não apenas atende necessidades, eles as fabrica, oferecendo promessas de plenitude que só Deus pode cumprir. O mesmo mecanismo opera no discurso do empoderamento sem transcendência. A mulher é exaltada em palavras grandiosas, mas reduzida a objetos de consumo na prática. Dietrich Bonhoeffer alertava que quando Deus é afastado do centro, o ser humano não alcança a liberdade verdadeira. Ele se torna mercadoria. O corpo, que a teologia cristã reconhece como templo do Espírito Santo, passa a ser tratado como produto cujo valor depende da atenção que atrai. O que se vende como libertação é, na realidade, exploração disfarçada de autonomia. O apóstolo Paulo dá um diagnóstico com precisão. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esta cegueira não é apenas intelectual, é espiritual. Aprendemos a chamar ilusão de oportunidade, exploração de escolha, idolatria de realização pessoal. O sistema nos convence de que estamos incompletos e, em seguida, oferece soluções passageiras para essa falta fabricada. Mas a Escritura nos assegura: em Cristo vocês foram feitos completos. No fundo, tratava-se de uma guerra silenciosa pelo coração humano. Um sistema que forma nossos afetos, redireciona nossas esperanças e nos treina a amar aquilo que não pode nos salvar. Por isso, esse não é apenas um debate cultural ou econômico, é uma questão espiritual fundamental. Quem está ensinando você a desejar? Quem define o que você chama de liberdade? Quem está dizendo o que vale a pena amar? A pornografia e a lógica que a sustenta não existem apenas lá fora. Elas prosperam porque encontram eco em nós, em nossas carências, feridas, solidões e vazios. O sistema nos promete alívio, pertencimento e prazer, mas nos entrega dependência, culpa e um coração cada vez mais fragmentado. A boa notícia é que Deus não nos abandona nessa confusão. Arrependimento não é vergonha, é retorno, é reconhecer. Aprendi a amar o que não pode me salvar e decidi voltar para aquele que pode. Cristo não apenas denuncia nossos ídolos, Ele os destrona com graça. Ele não nos chama para uma vida de repressão, mas de redenção. Não para negar o desejo, mas para curá-lo. Por isso, a pergunta final não é o que você consome, mas o que você está permitindo moldar o seu coração. Hoje ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de trocar ilusões pela verdade. Ainda é tempo de aprender a amar de novo. Não o que nos usa, mas aquele que nos deu a própria vida, porque nos amou primeiro. Bom, se você chegou até aqui e ainda não saiu correndo da cadeira, queria te pedir uma coisa. Se você gostou do nosso conteúdo, cogita se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com algum amigo que também curte esse tipo de papo. E se você tem algo a acrescentar, criticar ou debater sobre o vídeo, escreve aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia juntos. Também queria lembrar que temos uma campanha de arrecadação na Vaquinha. A forma de contribuir é bem simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a chave 5773718@vaquinha.com.br. Vai aparecer aqui na tela e também está no link da descrição. Seu nome vai ser sempre agradecido aqui nos vídeos.
Aliás, aproveitando, queria agradecer de coração as pessoas que nos ajudaram. Nosso muito obrigado a Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Marco, Matheus, Raquel e Vinícius. Muito obrigado pela força de vocês. E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. E a gente se vê no próximo vídeo.